Olá, gente, bem-vindos à correção da questão que foi publicada no dia 19 de fevereiro de 2024. Nós vamos falar sobre normas orçamentárias e Constituição Federal, mas também vou tratar aqui de aspectos que envolvem controle de constitucionalidade, tendo como foco, objeto, as normas orçamentárias que compõem o sistema constitucional brasileiro, medida provisória em matéria orçamentária. Então, é uma questão que vai transitar por vários pontos do edital, não só aquela parte final do edital de direito interno, que prevê aspectos ligados às finanças públicas e às normas e às leis orçamentárias. A gente vai usar aqui para falar de processo legislativo, controle de constitucionalidade e também leis orçamentárias e finanças públicas. Tá bem? Bom, vamos lá para a questão. O enunciado trazia o seguinte: considere a decisão que segue. Abre aspas. Inconstitucionalidade de norma que determina a execução obrigatória de orçamento elaborado com participação popular, inserido no parágrafo 4º do artigo 149 da Constituição Estadual. Vinculação da vontade popular na elaboração de leis orçamentárias contraria a competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Então, é importante verificar que o próprio Supremo, ao interpretar a Constituição, deixa muito claro que a competência do presidente da República, no caso da União, do governador de Estado, no caso do Estado, do prefeito, no caso de município, é importantíssimo para a elaboração de leis orçamentárias. Por quê? Porque o artigo 165 da Constituição Federal já define de forma muito clara que a competência para propor leis em matéria orçamentária, ou seja, a iniciativa legislativa em matéria orçamentária, pertence ao chefe do Poder Executivo. Tamanha a importância dessa regra que o Supremo não admite que nem a iniciativa popular, que é uma forma de expressão da democracia direta que existe no nosso sistema constitucional, pode excepcionar essa lógica por trás da elaboração de leis orçamentárias que constam no artigo 165 da Constituição Federal, incisos 1, 2 e 3. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Tá bem? Beleza? Bom, e aí temos aqui uma questão para ser respondida em 60 linhas, só para situar vocês. A gente tem aqui 60 linhas para responder essa questão, com 4 itens, tá bom? Com fundamento na CF 88 e na jurisprudência do Supremo, responda de modo fundamentado os questionamentos abaixo. Tem A. Quais as atribuições do presidente da República no processo legislativo especial para a elaboração de leis orçamentárias? Bom, eu já disse uma delas, mas não é a única. A atribuição, para propor lei orçamentária, existem outras. O chefe do executivo é muito importante nesse tema. Tá? Item B. O que se entende por princípio da pureza ou exclusividade da lei orçamentária? Vou explicar isso. Item C. Admite-se o controle de constitucionalidade de leis orçamentárias? Sim, o Supremo tem entendimento que já foi superado, de que no passado leis orçamentárias não sofriam controle abstrato de constitucionalidade. O Supremo superou esse entendimento. Eu vou explicar o porquê que esse entendimento existiu no passado e por que ele foi superado agora. Tá? Entender em que hipótese é possível empregar medida provisória para tratar de matéria orçamentária. Bom, como eu disse para vocês que a gente vai falar também de medida provisória. Eu vou responder cada um dos itens aqui. Então, o ponto de partida é a análise da atuação do chefe do Poder Executivo no processo legislativo de leis orçamentárias. Quais são as competências, quais são as atribuições do presidente da República no processo legislativo de lei orçamentária? A primeira delas, mas não a única, o presidente da República tem a iniciativa privativa. Tá? Então, analisando as normas da CF, que envolvem o processo legislativo de lei orçamentária, a gente pode pensar já, olha, na iniciativa o presidente atua. Ele também atua na deliberação, ele pode propor alterações nesse projeto de lei orçamentária antes desse projeto de lei orçamentária começar a ser apreciado na parte específica a ser alterada por uma comissão mista de deputados e senadores. E eu não posso esquecer uma lei. Isso é uma lei, o presidente também pode vetar e sancionar. Sanção e veto, processo legislativo. Tá? Eu vou organizar isso tudo para vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. O processo legislativo de elaboração de leis orçamentárias é considerado pela doutrina um processo legislativo especial, haja vista que a CF 88 prevê regras específicas que se aplicam apenas no que se refere à elaboração de leis
ou na verdade, elaboração do... Vamos falar o nome das leis orçamentárias do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Tá? São as 3 leis que compõem o sistema constitucional orçamentário. O PPA, Plano Plurianual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual, né, a LOA. Tá bem? Então, existem regras que só se aplicam para essas 3 leis orçamentárias. Por essa razão, a doutrina considera que o processo legislativo para elaboração de leis ordinárias é especial. Tem aspectos do processo legislativo, né, para elaboração de lei ordinária e lei complementar, mas tem regras específicas que só vale para a elaboração de leis orçamentárias. A gente vai falar dessas regras constitucionais específicas agora, tá? Bom, como a questão fala do chefe do Poder Executivo, é inegável que ele tem um papel assim muito importante. E eu vou mostrar 3 momentos diferentes em que o presidente da República, na União, governador do estado no DF, prefeito do município atua, na elaboração de leis orçamentárias, tá bom? As regras constitucionais do processo legislativo para elaboração de leis orçamentárias fixam atribuições para o chefe do Poder Executivo em 3 momentos específicos. A saber, 1. Propositura ou iniciativa. Repito, propositura ou iniciativa. Tá? Bom, quando nós pensamos na propositura e na iniciativa, essa é a regra mais cobrada em provas, quando se fala da atuação do chefe do Poder Executivo, da atuação do presidente da República no processo legislativo de lei orçamentária. A iniciativa legislativa para propor qualquer uma das 3 leis orçamentárias, seja o PPA, a LDO e a LOA, é privativa, exclusiva, só do presidente da República, tá bem? Então, o artigo 165, incisos 1, 2 e 3 da CF 88 prevê que a iniciativa legislativa para a propositura de qualquer uma das 3 leis orçamentárias que compõem o sistema constitucional brasileiro é privativa ou exclusiva do presidente da República e, por simetria, do governador de estado e do DF e dos prefeitos nos demais entes federados, tá bem? Ou nos respectivos, melhor, nos respectivos entes federados, tá bem? Então, repito, o artigo 65, inciso 1, 2 e 3 da CEF prevê que a iniciativa legislativa para propositura de qualquer uma das 3 leis orçamentárias que compõem o sistema constitucional brasileiro é privativa ou exclusiva do presidente da República, por simetria do governador de estado DF, dos prefeitos nos respectivos entes federados. Logo, apenas o chefe do Poder Executivo poderá deflagrar o processo legislativo para a elaboração do plano plurianual, PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Tá? Então, apenas, repito, o chefe do Poder Executivo pode propor projetos de leis em matérias orçamentárias. Muito bem. Bom,
Um outro ponto importante que envolve o processo legislativo para elaboração de lei orçamentária, depois de superada a propositura iniciativa, que é o início desse processo legislativo, está relacionado à deliberação. Tá? A deliberação dos projetos de lei em matéria orçamentária, seja o PPA, a LDO ou a LOA, não segue a regra geral de deliberação dos demais projetos de lei, ou seja, não percorre todas as comissões da Casa Legislativa respectiva. Não percorre a CCJ da Câmara, depois a Comissão de Finanças da Câmara, depois a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, depois vai para o Senado a mesma coisa. Não. É um processo especial, porque os projetos de lei orçamentária serão apreciados por uma comissão mista, permanente de deputados e senadores, só, não passa nas demais comissões. Então, eu falei da propositura, agora eu quero explicar a atuação do presidente da República na deliberação, quando haverá a atuação de uma comissão especial, uma comissão mista de deputados e senadores. Então, pode colocar aqui agora 2. Deliberação. Tá? O artigo 166, aí, parágrafo 1º da CF 88, prevê que os projetos de leis em matéria orçamentária serão objeto de deliberação em apenas uma única comissão do Congresso Nacional. Repito, em apenas uma única comissão do Congresso Nacional. A comissão mista de deputados e senadores. Tá? Te mostrar esse artigo 66. Essa é a regra mais importante quando se fala em processo legislativo especial de lei orçamentária. Só vai atuar uma única comissão, essa comissão mista de deputados e senadores. Mista permanente, aliás, ela é permanente. Mista permanente de deputados e senadores. Vamos analisar aqui o artigo 166 da Constituição Federal, parágrafo 1º, para ver essa especialidade inerente aos projetos de lei em matéria orçamentária. Está aqui, ó. Caberá a uma comissão mista de deputados e senadores examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos nesse artigo. Quais são os projetos? Está aqui, ó. PPA, LDO e que cria a lei orçamentária anual. Tá? Tá aqui, ó. As 3 leis orçamentárias que só o chefe do Poder Executivo pode propor. E nesse artigo, sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. Então, essa comissão mista de deputados e senadores vai ter uma função importante na deliberação. Ela vai apreciar esse projeto de lei antes de submetê-los à votação em plenário. É um processo especial, portanto, não passa pela CCJ da Câmara, pela CCJ do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça. É só essa comissão mista que atua. Por quê? Porque é uma matéria muito técnica, gente. A previsão de receita e autorização de despesa tem que ser um grupo específico de parlamentares, de deputados e senadores que entendem da matéria para poder viabilizar o processo legislativo especial de leis orçamentárias. Mas onde é que entra o presidente da República? Agora você vai ver uma das regras mais cobradas sobre a atuação do presidente. Então, essa comissão mista, de fato, é a única comissão que vai atuar. Vejam só o artigo 166, parágrafo 5º. O presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação dos projetos a que se refere esse artigo, os 3 projetos de lei, enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Tá bom? Então, vamos agora complementar aqui qual é a atuação do presidente da República em relação a essa comissão mista de deputados e senadores, que é a única comissão que atua no processo legislativo de lei orçamentária. Tá? O presidente da República, após a propositura dos projetos de leis orçamentárias, poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor alterações nos projetos de leis orçamentárias
de sua autoria. Agora é o ponto principal. Desde que a parte que pretenda ser alterada não tenha iniciado sua apreciação pela referida comissão mista permanente de deputados e senadores, tá bem? Então, o presidente da República pode propor alterações no projeto de lei orçamentária? Pode sim, mas tem um limite. Qual é o limite? Olha, a parte que o presidente da República quer alterar não pode ter iniciado a sua apreciação, a sua votação mesmo, né, pela comissão mista de deputados e senadores. Então, vamos deixar como está lá a sua votação, né? Votação é apreciação mesmo, tá? Então, a comissão já começou a deliberar, a apreciar aquela parte. Vamos imaginar, e isso é fato, um projeto de lei orçamentária tem, assim, milhares de artigos. Então, você tem um artigo específico para a área de saúde, outro para as relações exteriores, outro para desenvolvimento urbano, outro para a atividade de agricultura. Não é tudo apreciado de uma vez só. Geralmente, essa comissão mista aprecia setores específicos do governo. Vamos cuidar de relações exteriores agora. Se a comissão mista começou a apreciar o projeto de lei orçamentária na parte sobre relações exteriores, o presidente não pode mais alterar. Ainda sobram as outras áreas, a saúde, a educação, que ainda não foi apreciado. Entenderam isso? Então existe um limite para o presidente da República propor alterações no projeto de lei orçamentária que ele mesmo elabora. Qual é esse limite? A comissão mista de deputados e senadores, que é a única que atua, por isso que é um processo especial, não pode ter iniciado a votação daquela parte que o presidente resolveu alterar. E, por fim, na atuação do Poder Executivo, a gente vai falar da terceira atuação importante, que é lógico de todo o projeto de lei. Sanção e veto. Sanção e veto, tá? Após concluída a votação das leis orçamentárias pelas casas do Congresso Nacional, pelas duas casas, a comissão mista dá o parecer, mas quem tem que aprovar é o plenário da Câmara e do Senado, pelas duas casas do Congresso Nacional. O presidente da República terá a competência para sancionar ou vetar os projetos de lei referidos, tá? Não deixe de ser projeto de lei. Ah, mas você falou que é um processo legislativo especial. Sim, é especial no que diz respeito à propositura. Só o presidente da República pode propor, daí esse caráter especial, e também é especial no que diz respeito à atuação das comissões, né, na deliberação, porque as comissões temáticas permanentes não atuam, é só uma comissão especial, é uma comissão mista de deputados e senadores. Então, você não tem a atuação da CCJ, da Comissão de Finanças da Câmara, não tem a atuação da Comissão de Direitos Humanos do Senado, não tem, é só uma comissão mista de deputados e senadores. Aí, a especialidade do processo legislativo para a elaboração de leis orçamentárias reside justamente nesse fato de que quem atua é apenas essa comissão mista de deputados e senadores. Sanção e veto é projeto de lei, todo projeto de lei recebe sanção e veto. Tá bem? Item B. Falamos, então, da atuação do presidente da República. Ele propõe, ele atua na deliberação, ele pode propor alteração no projeto de lei, desde que a comissão mista não tenha apreciado ainda aquela parte a ser alterada, e sanciona e veta. Tudo bem. Item B. O que se entende, dá um espaço aqui, por princípio da pureza ou exclusividade da lei orçamentária. Gente, a lei orçamentária ela é criada com um único objetivo. Ela propõe uma estimativa de receita e autoriza despesas, tá? Então não se admite na lei orçamentária, já que ela tem um processo especial de votação, é um processo mais sério mesmo, porque as comissões temáticas da Câmara, do Senado, não vai atuar só a comissão mista de deputados e senadores, sendo comissão permanente. Então se entende que a lei orçamentária anual, ela só pode cuidar de 4 assuntos, 4. 2 principais e 2 acessórios, mais que isso não pode. Seria uma burla ao processo legislativo especial de lei orçamentária. O princípio da pureza ou exclusividade da lei orçamentária está previsto no artigo 165, parágrafo 8º da CF. Eu vou colocar aqui, depois a gente lê junto e chega à conclusão do que é esse princípio. Tá? Então, o princípio
da pureza ou exclusividade da lei orçamentária está previsto no artigo 165, parágrafo 8º da CF 88. Tá? Artigo 165, parágrafo 8º da CF 88, que se entende por esse princípio da pureza ou da exclusividade da lei orçamentária anual. Agora sim, a gente vai ver o artigo 165, parágrafo 8º, para saber do que se trata. Tá? A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa. Então, olha só, a lei orçamentária anual tem que tratar só de receita e despesa. Não se incluindo nessa proibição, então pode, não está proibido, a autorização à abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Então, ao interpretar esse artigo 165, parágrafo 8º, que consagra o princípio da pureza ou exclusividade da lei orçamentária, nós concluímos que a lei orçamentária pode cuidar de apenas 4 temas, 2 principais e 2 acessórios. Vou explicar quais são, tá? Então, ó, em essência, esse princípio significa que a lei orçamentária anual poderá tratar apenas de 4 temas, a saber, quais são os 4 temas? Ó, previsão de receita, fixação de despesa, autorização para a abertura de créditos suplementares e autorização para operações de crédito, ainda que por antecipação de receitas, tá bem? Então, é só isso, mais nada, tá? Previsão de receita, fixação de despesas são os temas principais, mas pode ter também autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito. Esse princípio, ele tem uma finalidade, não é à toa que ele existe. Como o processo legislativo de lei orçamentária é um processo especial e mais sério, porque dispensa a atuação das comissões temáticas da Câmara e do Senado, a única comissão que atua é a comissão mista, deputado e senador, uma comissão permanente. Esse princípio impede que se use esse processo legislativo especial, mais sério, para elaborar a lei orçamentária, para cuidar de temas outros, como, sei lá, prever criação de cargo, prever, sei lá, alteração na legislação penal, alteração na legislação processual civil. Não pode, tá? Então, a finalidade desse princípio é evitar que o legislador utilize o processo legislativo especial para a elaboração de leis orçamentárias, o qual okay, é mais célere, porque não envolve as várias comissões permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Lembra que a única comissão que atua é a comissão mista permanente de deputados e senadores, tá? O qual é mais célere, que não envolve as várias comissões permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, tá? Para incluir nas propostas, utilize, na verdade, o processo legislativo especial, né, para disciplinar temas estranhos ao universo das finanças públicas e do orçamento público. Bem? Olha só, é justamente esse princípio, o princípio da pureza ou da exclusividade da lei orçamentária, que permite afirmar que
o nosso sistema constitucional proíbe os chamados orçamentos rabilongos ou caudas orçamentárias. Vou explicar o que é isso. Isso era muito comum de existir no passado, especialmente na República Velha, em que se percebia que para fazer a orçamentária era mais rápido, que era um processo legislativo especial, e incluía um monte de temas correlatos a outras áreas que não as finanças públicas e o orçamento público no projeto de lei, para poder aprovar. Previa, por exemplo, alterações na legislação penal, no direito civil, não pode mais, tá? Então, ó, o referido princípio da pureza ou da exclusividade da lei orçamentária anual permite afirmar que o sistema constitucional brasileiro proíbe o chamado orçamento rabilongo ou caudas orçamentárias. É um termo brega que o povo de direito usava, né? E continua até hoje falando dessa forma, tá? Entende-se por cauda orçamentária o orçamento rabilongo, está proibido. O projeto de lei orçamentária que tenha previsão sobre assuntos que não sejam aqueles previstos no artigo 165, parágrafo 8º da CF 88. Para fixar mais ainda o conteúdo, vai colocar qual é. Ó, previsão de receita, coloca aí previsão de receita, fixação de despesa, autorização para a abertura de créditos suplementares e autorização para realizar operações de crédito. Não está falando ainda por antecipação de receita. A gente sabe que ainda que por antecipação de receita, tá bom? Então, ó, o projeto de lei orçamentário não pode, anual, tratar de assuntos que não sejam esses 4 aqui, tá? Desse modo, pode-se afirmar que será declarada inconstitucional por violar o princípio da pureza ou exclusividade da lei orçamentária anual, eventual lei orçamentária que inclua no seu conteúdo assuntos referentes a outras áreas do direito, a exemplo do direito penal, direito civil, direito administrativo, direito processual civil, etc. Tá? Esses temas estranhos, a fixação de despesa, previsão de receita, autorização para abertura de crédito suplementar e autorização para realizar operação de crédito, cauda orçamentária, não pode. Tá? Então, os orçamentos rabilongos ou as caudas orçamentárias seriam temas incluídos na lei orçamentária anual que não tratam daqueles 4 assuntos previstos no artigo 165, parágrafo 8º. A lei orçamentária anual, isso também prova que é o processo legislativo mais rápido, porque não pode falar de muita coisa. A comissão mista permanente de deputados e senadores vai analisar só o quê? Se está lá previsto no projeto de lei orçamentária anual, previsão de receita, fixação de despesa, autorização para abertura de crédito suplementar e autorização para realizar a operação de crédito. É isso que o projeto de lei orçamentária anual tem que ter.
Se tiver assuntos que não seja esses 4 assuntos, nós teremos uma cauda orçamentária, aquela parte inconstitucional. Não pode. Não pode usar esse processo legislativo, que é mais rápido, mais célere, que é o processo legislativo para elaborar a lei orçamentária anual, para mudar o Código Penal, para mudar o Código de Processo Civil. Não pode, tá bom? Seria uma hipótese em que haverá a configuração de inconstitucionalidade. Muito bem. Vamos agora para o item C. Admite-se o controle de constitucionalidade de leis orçamentárias? A resposta é sim. Tá? Inclusive, no passado, o Supremo Tribunal Federal tinha uma posição, que já foi superada, de que não era possível fazer o controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade de lei orçamentária. Porque, segundo o Supremo, a lei orçamentária anual era uma lei de efeitos concretos. Ela previa, basicamente, né, as receitas e as despesas dessas autorizações para crédito suplementar e operações de crédito. Só que o Supremo superou esse entendimento, foi superado. Hoje, lei orçamentária anual, mesmo sendo uma lei de efeito concreto, ela admite controle de constitucionalidade concreto ou difuso, abstrato ou concentrado, porque se entendeu que se houver uma inconstitucionalidade nessa lei, você pode ter uma paralisação de um programa de governo de âmbito nacional, que vai ter reflexo esse programa de governo paralisado, erga omnes, contra todos, né? Portanto, se faz todas as modalidades de controle de constitucionalidade em relação à lei orçamentária anual. Vamos lá. A atual jurisprudência do STF admite que as leis orçamentárias sejam objeto de controle de constitucionalidade nas modalidades concreta ou difusa e na modalidade, né, controle na modalidade concreto, melhor, ou difusa, e na modalidade abstrato ou concentrado, tá? Concreto ou difuso, né? Controle na modalidade concreto ou difuso, na modalidade abstrato ou concentrado, beleza? Bom, por que isso é importante saber que projeto de lei orçamentário, a lei orçamentária, não projeto, né? Sofre controle de constitucionalidade nas duas modalidades do controle jurisdicional. Porque no passado não se admitia o controle abstrato de constitucionalidade, você vai entender o motivo. Hoje está superado. Então você pode afirmar, sem medo de ser feliz, que lei orçamentária sofre as duas modalidades de controle repressivo jurisdicional. Então, logo, as leis orçamentárias sofrem as duas modalidades de controle de constitucionalidade repressivo jurisdicional. As duas modalidades de controle de constitucionalidade repressivo, coloca aí, jurisdicional. Para o Supremo, isso é muito claro, no sentido de que as leis orçamentárias, ainda que sejam leis de efeitos concretos, elas produzem efeitos, especialmente quando você pensa num programa de governo que vai ter lá as receitas que irão custeá-los previstas e as despesas também previstas de amplitude nacional, como Bolsa Família, o ProUni. Então não dá para falar, não vai sofrer controle abstrato. Tá? Sobre esse tema, é importante registrar que houve uma alteração no entendimento da jurisprudência do STF, porque no passado não era admitido o controle concentrado ou abstrato das leis orçamentárias, sob o fundamento de que tais leis eram leis de efeitos concretos, o que admitia, segundo essa visão já superada,
somente o controle difuso ou concreto de constitucionalidade. Então, o que é uma lei de efeito concreto? Uma lei de efeito concreto é uma lei que não prevê regra que se aplica para todo mundo. Entendi assim, não, olha só, é uma lei de efeitos concretos, prevê só lá o quanto de dinheiro vai estar reservado para um programa de governo, e aí prevê esse programa de governo. É uma coisa muito pontual, não vai fazer controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade. Ocorre que o Supremo percebeu que, mesmo sendo uma lei de efeitos concretos, muitos programas de governo têm amplitude nacional. E se ficarem paralisados, vão produzir efeitos que vão atingir toda a população brasileira. Imagina, que for verificada uma inconstitucionalidade na parte da lei orçamentária que fala, por exemplo, do programa de distribuição de medicamento para quem tem doença crônica. As pessoas vão morrer. Não, então não pode. Toda a lei orçamentária vai sofrer os dois controles de constitucionalidade. Tá? O fator que justifica a possibilidade de controle de constitucionalidade abstrato ou concentrado das leis orçamentárias, mesmo sendo tais leis, tais atos normativos, leis de efeitos concretos, foi a percepção de que os programas de governo de amplitude nacional estão previstos nas leis orçamentárias. Desse modo, eventual inconstitucionalidade poderá impedir que toda a população brasileira tenha acesso a um programa de governo, uma vez que a nulidade da lei orçamentária poderá impedir o financiamento do mencionado programa, tá? Governamental. Então, olha, ainda que seja uma lei de efeito concreto, os efeitos são amplos, são gerais. Se houver uma inconstitucionalidade na lei orçamentária, um programa de governo como Farmácia Popular vai impedir, não vai ter recursos para poder comprar medicamento e distribuir, vai impedir que toda a população brasileira tenha acesso a medicamentos. Você falou, não, pera um pouquinho. É uma lei de efeitos concretos, sim, ela prevê receita, despesa, diferente de uma lei geral que prevê algo em abstrato, mas os efeitos são gerais. Se os efeitos são gerais, o controle abstrato também tem que ser feito. Então, hoje, projeto de lei orçamentária, projeto não, que é controle preventivo, a lei orçamentária, não o projeto, a lei orçamentária que já foi aprovada, aí é controle repressivo, submete as duas modalidades de controle de constitucionalidade, o abstrato ou concentrado e o concreto ou difuso, mesmo sendo uma lei de efeito concreto. Tá? Essa percepção da composição atual do Supremo, no sentido de que, olha, tudo bem, é uma lei de efeito concreto, prevê lá só o quanto de dinheiro está reservado para um programa de governo. Isso não deixa de ser uma lei de efeito concreto, mas uma eventual nulidade pode inviabilizar um programa de governo de amplitude nacional e toda a população ficará privada desse programa de governo. Portanto, a lei orçamentária anual, já aprovada, já promulgada, sendo aplicada, submete-se às duas modalidades de controle repressivo de constitucionalidade, tá bem? Tanto no caso concreto, tanto na via abstrata, ainda que seja uma lei de efeito concreto. Item D. Em que hipóteses é possível empregar medida provisória para tratar de matéria orçamentária? Olha, de todos os itens que a gente está vendo aqui, esse também tem uma chance muito grande de ser cobrado, especialmente na primeira fase da prova, tá? Na primeira etapa do concurso. Por quê? Porque envolve conhecimento sobre o processo legislativo de medida provisória, que é um ato normativo muito cobrado em questões objetivas de concurso em geral. Então, a regra geral, consagrada no artigo 62, parágrafo 1º da CF, é que matéria orçamentária não pode ser disciplinada por medida provisória. Tem que ter lei. Uma lei proposta pelo presidente da República,
será deliberada por uma comissão mista permanente de deputados e senadores e aprovado pelas duas casas do Congresso Nacional. Essa é a regra geral, só que tem uma exceção. Tá, então vamos lá. A regra geral que pode ser extraída do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, já mostro para vocês, a linha D da CF 88 é no sentido de que matéria orçamentária não pode ser objeto de medidas provisórias. Tá? Os temas relacionados ao orçamento público exige projeto de lei, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, deliberação pela comissão mista permanente de deputados e senadores, aprovação nas duas casas do Congresso Nacional e sanção e veto do presidente da República. Propôs, né, se está de acordo ou não, tá? Do presidente da República, tá? Justamente, exigem, pronto. Ou justamente por isso, em regra, ou não, por isso, a medida provisória está proibida de ser empregada para versar sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, créditos adicionais e suplementares, tá? Bom, essa é a redação que a gente extrai do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha D da CF. Vamos lá, artigo 62, tá? Parágrafo 1º. É vedada a edição de medida provisória sobre as matérias, inciso 1º, relativa à linha D, planos plurianuais, diretriz orçamentária, orçamento e créditos adicionais e suplementares, tá bem? E suplementares, beleza? Só que aí tem uma ressalva, que é o artigo 167, parágrafo 3º da CF, o que prevê o artigo 167, parágrafo 3º, que é a exceção. É a única hipótese em que se admite usar a medida provisória para versar, para tratar de matéria orçamentária. Artigo 167, parágrafo 3º. Vou te mostrar aqui o que está previsto nesse artigo 167, parágrafo 3º, que é a situação excepcional em que se admite medida provisória para tratar de matéria orçamentária. Está destacado aqui já no meu VADMEC, que eu sempre dou as aulas, eu sempre trago esse parágrafo 3º do artigo 167, que sempre cai. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. O artigo 62 é o que trata de medida provisória. Então, só é possível usar medida provisória, usando-se, portanto, o artigo 62 da CF, para abrir esse crédito extraordinário. E o crédito extraordinário é um crédito para atender a despesa imprevisível e urgente, que não deu para entrar nos projetos de lei orçamentária, porque não era uma realidade quando esses projetos foram elaborados. É o caso, por exemplo, da Covid, quando a pandemia foi decretada, já estava sendo executada a lei orçamentária de 2020, e ela não previa dinheiro para comprar equipamento de segurança para médico, enfermeiro, fisioterapeuta, para ampliação de lei de UTI. Teve que fazer medida provisória para prever créditos extraordinários, né? Ou, portanto, trazer receita e fixar despesa para atender essa
despesa imprevisível e urgente decorrente de uma situação de calamidade pública, foi a pandemia. Tá? Então, a única hipótese que se pode usar medida provisória em matéria orçamentária é para crédito extraordinário. Vamos lá. A única exceção admitida consta no artigo 167, parágrafo 3º da CF 88, que se refere, coloca aí, que se refere à abertura de créditos extraordinários. Crédito extraordinários, ou abertura de créditos extraordinários mediante medida provisória. Entende-se por créditos extraordinários aqueles que irão custear despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerras, comoção interna ou calamidade pública. Bem? Então, só nessas hipóteses é que se admite usar medida provisória para tratar de matéria orçamentária, para atender, repito, despesas imprevisíveis e urgentes. Essas despesas imprevisíveis e urgentes são aquelas que vão se relacionar com a declaração de guerra, comoção interna, calamidade pública. Do contrário, não se usa a medida provisória para versar sobre matéria orçamentária. Não pode. Só abertura de crédito extraordinário. Beleza? E que você chegou ao final do que eu preparei para vocês aqui nessa aula. Tendo dúvida, estou à disposição. Essa aula em especial exige o estudo de artigos da Constituição Federal. Todos os artigos que eu citei, parágrafos, você vai ler, vai rever de novo, para que, na prova, se a banca resolver cobrar esse tema, você já sabe como responder, que você tem nessa aula os artigos, parágrafos, incisos da Constituição Federal de maior incidência em prova quando se versa, quando se pensa, quando a banca resolve cobrar assuntos ligados ao processo legislativo de lei orçamentária e ao orçamento em geral, tá bom? Tema que consta no edital do CACD. A gente fica por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.